Gente, já vamos direto atualizar vocês sobre os números da Covid-19 aqui no nosso estado e na nossa região. Vamos falar primeiramente dos números, dos números de toda Minas Gerais, segundo a informação confirmada agora há pouco pela Secretaria de Estado de Saúde, por meio do último boletim epidemiológico. Olha só os nossos números, gente. Em Minas Gerais já são 2.770 casos confirmados do novo coronavírus, já são 106 mortes também confirmadas provocadas pela doença e aumentou aqui de forma considerável os óbitos em investigação, viu? Já são 123 óbitos em investigação. A gente tem também um quadro geral aqui destacado, para a região da Zona da Mata e do Campo das Vertentes. Vai acompanhar comigo esses números agora. Nós estamos aqui, gente, são dados extraídos dos sites das prefeituras, das redes sociais oficiais das prefeituras das cidades da nossa região, e hoje são 419 casos confirmados de Covid-19 nas cidades da Zona da Mata e do Campo das Vertentes. São 19 mortes confirmadas e 18 óbitos aí segue investigação. Ao todo, gente, 35 municípios aqui da nossa região já tem pelo menos um caso de Covid confirmado, segundo as informações da prefeitura. Nós vamos detalhar um pouco mais para vocês aqui as principais movimentações nas cidades, viu? Em Ubá, gente, houve um salto de casos confirmados de ontem para hoje, um número alto. Sobre isso, vou conversar agora ao vivo com a Juliana Zotti, que está acompanhando as movimentações em Ubá e vai atualizar a gente. Bom dia, Juliana. Bom dia, Boia. 11 novos casos da Covid-19 foram registrados ontem no município de Ubá. Então, com isso, houve um salto de 9 para 20 casos confirmados da doença. O município tem também 12 novos pacientes em investigação. 11 deles estão sendo monitorados. 4 casos já foram descartados por laboratório lá em Ubá. O número de casos notificados e analisados desde o dia 15 de março é de 269. E 164 casos foram descartados durante esse período em Ubá, Boia. Certo, um salto grande, Juliana? De 9 para 20, 11 casos a mais. Juliana também tem informações ali de São João del Rei, onde também teve uma movimentação, informações divulgadas pela prefeitura. Isso, em São João del Rei foram 2 novos casos de um boletim para o outro. Uma idosa, desses 2 novos casos, é uma idosa de 65 anos com histórico de viagens para o Rio de Janeiro e uma mulher de 52 anos, moradora de São João del Rei, que teve contato com uma pessoa infectada na mesma casa. Até agora, o município tem 10 casos confirmados para Covid-19. De acordo com a Prefeitura de São João del Rei, das pessoas infectadas pelo vírus, 6 já receberam alta médica, 3 cumprem quarentena sob supervisão da equipe de saúde e um paciente está internado no Hospital Nossa Senhora das Mercês. Agora, em relação aos casos suspeitos em São João del Rei, 5 pacientes estão internados com suspeita de Covid-19, 3 deles na Santa Casa de Misericórdia e 2 no Hospital Nossa Senhora das Mercês. Desses pacientes, 4 são moradores de São João del Rei e um é morador de Santa Cruz de Minas. Os casos confirmados por exames laboratoriais estão presentes nos bairros Matozinhos, que são 5 casos, no bairro Tejuco tem 2 casos, Dom Bosco 1 caso e um caso também no Colinas del Rei e no bairro Bonfim. Interessante a gente saber essa localização informada pela prefeitura de onde estariam as pessoas confirmadas com Covid-19 em São João del Rei. E a Juliana está com aí um município que apresentou o primeiro caso, confirmou o primeiro caso de Covid. Isso, foi Rio Pomba. O município de Rio Pomba registrou ontem esse primeiro caso de Covid-19. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, é um caso importado da doença. O paciente é um jovem que teve contato com uma pessoa com diagnóstico confirmado. Esse jovem teria sentido sintomas leves da doença e hoje está em isolamento domiciliar. O secretário de Saúde, Gilberto dos Santos, e a coordenadora de atenção básica, Etienne Reis, eles reforçam o pedido para que a população evite contatos físicos e permaneça em casa. Vamos ouvir o que eles dizem. Eu tenho a triste notícia para dar para vocês de que o nosso município acaba de confirmar um caso de Covid-19. Hoje a gente veio falar, através do vídeo, do boletim epidemiológico da cidade. Infelizmente, nós tivemos o primeiro caso de Covid confirmado na cidade de Rio Pomba,
né? Trata-se de um caso importado, uma pessoa jovem que teve contato com uma pessoa confirmada. Essa pessoa ela teve sintomas leves, né? E assim que ela detectou, ela foi imediatamente isolada, né? E permanece em isolamento domiciliar. Com isso, né, a gente tem o dever, né, de comunicar a todas as pessoas de Rio Pomba, né, a todos os cidadãos, que fiquem em casa. Né? Assim, a gente está vendo que o vírus já se instalou na nossa cidade, né? E, mais uma vez, a importância de permanecer no isolamento domiciliar. Nós temos uma cidade pequena, que todos se conhecem, todos são muito próximos, né? E a nossa rede hospitalar não foi ampliada na micro. Então, a gente não consegue atender todas as pessoas doentes ao mesmo tempo, né? Então, é uma realidade, né? Esse número ele tende a ser crescente, né, porque é uma realidade, se vocês acompanham o noticiário, a doença está se interiorizando, né, então vamos colaborar, né, o Dia das Mães está chegando, a gente pede por favor para não encontrarem, né, a gente tem o amor pelas mães, né, nossas mães, mas por favor não saiam de casa, né, tentem sair estritamente o necessário, né, evitem contato, porque para a gente evitar a disseminação do vírus na nossa cidade. Cumpre-me aqui relembrar que o isolamento continua sendo a única arma que nós temos para poder controlar essa pandemia. Nós contamos não só com a maioria da população, que sempre nos deu demonstração de estar em isolamento, mas principalmente agora, em que há uma tendência natural de nós querermos abraçarmos nossas mães, queremos visitarmos nossa mãe. Agora, mais do que nunca, você tem que nos ajudar, pedindo àquele ente querido que está ausente, que está longe, que não venha visitar sua mãe, que não venha no nosso município para poder rever os seus parentes. Essa é uma hora de você ser solidário, ficando quietinho na sua residência, seja onde for. Evite viajar, evite sair. Cumpra com a sua parte de cidadão para que nós possamos encerrar isso tudo o mais rápido possível. Contamos com vocês. Esse é um recado importante do secretário de Saúde de Rio Pomba, depois da confirmação do primeiro caso na cidade. Agora, Juliana, tem novidade também em relação a Viçosa. Como é que estão as informações do município? Bom, em Viçosa foram confirmados 5 novos casos da doença. Segundo a Prefeitura de Viçosa, entre os novos casos, 3 já são considerados curados e 2 ainda são transmissíveis. Um dos casos é uma mulher de 37 anos, ela é profissional da saúde e está de quarentena desde o último domingo. Outro paciente é um homem de 34 anos que apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 30 de abril e desde então ele cumpre quarentena domiciliar. Os 3 casos que são considerados curados, eles foram identificados em testes rápidos e são pessoas que tiveram contato com os primeiros viçosenses diagnosticados com a doença. Então, hoje, no total, Viçosa tem 8 casos, 6 deles já curados e 2 ainda ativos. Olha só, obrigado, Juliana. E tem novidade também em relação ao retorno da circulação dos ônibus no município de Viçosa, né? Isso, então, os ônibus, o transporte coletivo em Viçosa, ele vai voltar a funcionar hoje. Esse transporte ele estava suspenso devido à pandemia do coronavírus e hoje ele já retorna, mas de forma gradual. Apenas 30% da frota vai operar nesses próximos 15 dias. Segundo a Prefeitura, esses veículos eles vão atender cerca de 90% dos bairros de Viçosa. A empresa responsável pela prestação do serviço na cidade adaptou 11 linhas para atender a população. Então vão ser permitidos apenas passageiros sentados, o que corresponde a uma taxa de 50% de ocupação dos veículos. Nos ônibus maiores cabem 38 pessoas sentadas e nos micro-ônibus adaptados, 25. De acordo com a Prefeitura, a cada 2 semanas, mais veículos vão ser liberados até voltar ao sistema normal, com 36 ônibus operando em todo o município. Devem ser cumpridas normas de higiene e proteção de passageiros e funcionários, como a instalação de suporte para álcool em gel nos veículos que estão em circulação. Além também da higienização a cada parada no ponto final. A Secretaria de Saúde de Viçosa ela vai fazer vistorias nos veículos antes do início da circulação.
e continua mantida a suspensão do transporte intermunicipal. Com isso, pessoas que trabalham em Viçosa, mas que residem em cidades vizinhas, elas continuam sem autorização para cruzar as barreiras sanitárias até o dia 21 de maio. O prefeito de Viçosa, Angelo Schecker, ele enviou um vídeo ao nosso pedido sobre esse assunto que a gente acompanha agora. Devido à atividade econômica aqui em nosso município, né, se faz necessário o transporte, táxi e Uber já está funcionando já, né, desde a última semana. Foi colocado no COIS, que é o nosso comitê, né, de enfrentamento à Covid-19. Nosso corpo técnico, então, decidiu a retomada de 30% das frotas aqui em nosso município, sendo que todos os passageiros têm que estar utilizando máscara, ou seja, se não tiver com máscara, ele não vai poder utilizar o transporte urbano. O álcool gel disponível em todos os ônibus aqui do nosso município, né? E todos os passageiros, ou seja, sentados, não podendo nenhum passageiro circular em pé nos ônibus aqui no nosso município. Tá certo, muito obrigado, Juliana, pelas informações, detalhamento dos casos, né, de Covid-19 aqui na nossa região. Nós temos ali, só para você acompanhar, né, os números de todas as cidades aqui que já tem casos confirmados. Só para finalizar esse nosso boletim aqui sobre a situação da Covid aqui na nossa região, nós já falamos, né, dos números gerais do estado, também dos números gerais aqui da região e tem aqui as apresentações das cidades, né? Então nós temos aqui, ó, os casos de Covid na nossa região, como nós falamos, 419 casos, Juiz de Fora, o município com mais pessoas com Covid-19, 264, Muriaé 22, Ubá 20, Santos Dumont 18, Barbacena 16, São João del Rei 10, Além Paraíba 9, Leopoldina e Viçosa você acompanhou os detalhes aqui, com 8 casos cada, Mar de Espanha 7, Cataguases com 6 casos, Espera Feliz com 5 casos. Na tela seguinte aqui, Pirapetinga também aumentou o número de casos, com 3 casos agora. Belmiro Braga, Carangola, Goianá e São Vicente de Minas com 2 casos. Alto Rio Doce, Andrelândia, Astolfo Dutra, Bicas, Divinésia, Divino, Faria Lemos, Lima Duarte, Maripá de Minas, Ponte Nova, Recreio, Rio Novo, Rio Pomba, Rodeiro e São João Nepomuceno com 1 caso confirmado cada. E tem também o número de óbitos aqui na nossa região, já são 19 mortes. 13 mortes em Juiz de Fora, onde seguem aí 9 óbitos em investigação. Barbacena tem 2 mortes confirmadas e uma está também ali em análise. Cataguases tem 2 mortes confirmadas. Belmiro Braga tem 1 morte. Santos Dumont tem 1 morte confirmada. Foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde, mas o município ainda considera em investigação. Além Paraíba e Leopoldina, gente, eles estão investigando 3 mortes cada um, né, com suspeita de Covid-19. Lima Duarte e Pirapetinga com um óbito suspeito em cada cidade.